Em um jogo truncado e vendo o Ceará com pouca evolução na era Marquinhos, Ceará empata mais uma e continua brigando para não cair no Brasileirão. Eu sou o Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem arrodeios. Roda a vinheta que a gente volta já. Então, torcedor, Ceará empata mais uma e continua sendo o rei do empate da Série A. Pouca evolução na equipe, com esquema tático que nem mesmo o Marquinhos sabe qual é. O Ceará com um elenco muito reduzido e, para completar, com alguns desfalques e banco com poucas peças de qualidade. Esses erros da nossa diretoria, alguns fatores que estão levando o Ceará mais um ano para brigar para não cair. Erros recorrentes que todo ano se repetem. Infelizmente, o Ceará, enquanto tiver essa diretoria, o Ceará está afadado a esse tipo de disputa. Brigar para não cair e para ser otimista, meio de tabela, quem sabe. Até os 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, uma certa superioridade do Ceará, se destacando o Eric pela direita e Yuri Castilho pela esquerda. Zé Roberto também se apresentando para o jogo e até fazendo um bom pivô. O problema do Ceará era a zaga, não se saiu bem. Ponto negativo para Gabriel Lacerda, que muitos erros e também com erros de saída de bola. O Ceará conseguiu seu gol numa saída de bola errada da equipe do Internacional. O Yuri Castilho conseguiu ganhar na corrida do zagueiro e antecipou o goleiro, onde foi derrubado. Penalidade para mim, sem dúvida nenhuma, ao contrário do comentarista torcedor da televisão. Lima bateu com força no canto, o goleiro acertou, mas a bola foi muito bem batida. O Ceará 1-0 e aí panorama ideal que o torcedor esperava. Time jogando mais ou menos bem, dominando o jogo e fazendo o primeiro gol. O torcedor imaginava que aquilo ali ia ser a retórica da partida. O Inter teve que sair para o jogo, mesmo com o time B, mas tinha jogadores que se saíram muito bem. Numa jogada esporádica, o juiz marcou uma falta para mim inexistente do Richardson, com a cobrança de falta no segundo pau. Falhou o goleiro e falhou o marcador, foi o Zé Roberto. O goleiro falhou porque a bola no primeiro pau, como se dizem, é do goleiro. Saiu mal, a bola passou por ele e o Zé Roberto não subiu uma agulha. O jogador cabeceou com maior tranquilidade, fazendo o gol de empate. Em uma jogada muito parecida, quase o Internacional virava a partida. Primeiro tempo muito disputado, truncado e o Ceará com um falso domínio. Um falso domínio porque na partida inteira chutou 7 bolas ao gol. Fazendo comparação com os treinadores passados, o Thiago Nunes era uma média de 25, 26 finalizações por jogo, enquanto o Dorival Júnior na média de 20 a 22 finalizações e o Marquinhos está com a média de 5 a 7 finalizações por jogo. O Ceará teve que substituir Eric. Que infelicidade desse rapaz. Na hora que ele começa a aparecer, começa a acertar no Ceará, uma falta que para mim merecia vermelho, pela cama de gato que o jogador do Inter deu no jogador do Ceará, ele caiu de mau jeito e quebrou a clavícula. Mais de 45 dias parado. Vamos torcer que não seja nada muito grave e que ele se recupere o quanto antes possível. E aí, na hora da substituição, a colocar um atacante no lugar do nosso ponta, que estava dando profundidade, simplesmente coloca Kelvin, que não tem nada a ver com o atacante. Ceará empatando de 1-1, jogando em casa com o time B do Internacional. A gente precisando ganhar, pede um atacante de profundidade, pasmem, o nosso treinador, que está mais perdido do que segue tiroteio, coloca Kelvin. Não sabia se era ponta, se era lateral ou se era volante. Estava ali batendo cabeça com Vitor Luiz e Yuri Castilho, sem saber aonde ele estava e com que e qual era a sua função. Isso é a retórica do nosso treinador. Mudanças inesperadas, numa mexendo muito ruim,
tirando o jogo do The Strong, como eu disse, um jogo atípico. E o segundo tempo foi praticamente um segundo tempo com bola parada, muito truncado, um jogo que o juiz também teve muita culpa, estava parando a toda hora a partida e qualquer choque ele marcava falta, beneficiou a equipe que veio para jogar pelo empate, que era a equipe do Internacional. O Ceará ainda conseguiu achar o segundo gol no cruzamento de Kelvin, na cabeça de Yuri Castilho, que com muito estilo, muito bonito, conseguiu tirar do goleiro e o Ceará fez 2-1, mas infelizmente por causa de um pé estava impedido e o gol foi certamente anulado e o placar terminou em 1-1. Mais uma oportunidade que o Ceará deixou de fazer os 3 pontos em casa. Jogou com o Atlético Goianiense, time de sua tabela, e jogou contra o Internacional, time B do, pasmem, de 6 pontos disputados, o Ceará ganhou apenas 2. Vi muita gente enaltecer os 11 jogos de invencibilidade. Prefiro estar ganhando e perdendo do que estar só empatando com 11 jogos de invencibilidade. Você tira pela pontuação do Avaí. O Avaí tem mais pontos do que o Ceará e perdeu muito mais do que a gente, mas também ganhou muito mais, porque é muito melhor você ganhar uma e perder 2 do que empatar 3. Mas por doutrinados, os babões, continua maravilhoso. O Ceará está 11 jogos invicto, mas cara pálida, estamos beirinha de entrar na zona de rebaixamento. E só não vamos entrar nessa rodada porque vai ter muito confronto direto. E me preocupa muito o Ceará, porque a gente vê o rival se reforçando, trazendo jogadores renomados no futebol brasileiro, enquanto o Ceará só trouxe 2. O rival deu um banho em contratações no primeiro semestre. O Ceará contratou muito pouco e dispensou muito mais. Mas para o torcedor do Ceará ficou a esperança que todas aquelas contratações que deixaram de vir viesse agora nessa abertura de janela. E até agora foram só 2. O tempo está passando, os campeonatos vão se afunilando e o Ceará com elenco curto e com um treinador tentando se achar dentro do elenco do Ceará. O que me deixa triste é na coletiva do Ceará, onde o Marquinhos e os papagaios de pirata vivem no mundo de Bob. E as perguntas são feitas já protegendo um treinador. Eu não vi uma pergunta questionando o porquê das mudanças e por que o time ainda não se achou. Nas perguntas foram citados o juiz, com muito jogo parado, foi citado o pouco tempo de treinamento, foi citado pelo repórter os desfalques. Se tira uma conclusão, os caras já vão para a coletiva, as perguntas são um pouco questionáveis e são mais para proteger e blindar o Marquinhos, consequentemente a nossa diretoria. Falando em desfalques, o Internacional veio com um time 100% B e o Ceará não conseguiu ganhar em casa. Não se dá para questionar os desfalques do Ceará, que tinha muito menos do que o seu opositor de hoje. Mas, infelizmente, eles não questionam e não falam, a própria diretoria nem um treinador, que o elenco é pequeno e que se precisa urgentemente de qualificar o elenco, tanto em quantidade como em qualidade. E assim se caminha o nosso Vozão, mais um ano na Série A e falta de aviso não é. Mais um ano pirulitos, mais um ano com resultados esporádicos, mais um ano brigando para não cair. O Ceará está vivendo nesses últimos anos, nessa era Robson de Castro, de vitórias históricas, vitórias esporádicas, mas nada de títulos, nada de ranking e nada de boas classificações em campeonatos que ele disputa. O Ceará consegue vitórias esporádicas que vai alimentando o ego dos doutrinados, enquanto na média total, enquanto no geral o Ceará não ganha nada, mas os doutrinados e os babões se satisfazem com vitórias, um ali, outro acolá. E o Ceará trate de pontuar, com certeza, é sabedor que o segundo turno sempre é mais complicado. O Ceará está fazendo exatamente o inverso do que fez no ano passado. Boa campanha em casa e não ganhou uma no campeonato inteiro fora do estado.
Sempre isso, Robson fazendo história e fazendo marcas, tanto positiva e muito mais negativa. E do Ceará estar simplesmente 5 anos numa Série A, para os babões e para os doutrinados, para eles já é o suficiente, porque eles pensam pequeno igual ao seu presidente. Quanto ao nosso treinador, eu vinha dizendo que ele conseguiu desonerar a equipe, conseguiu mexer com pouco tempo que teve, conseguiu desmanchar o que o Dorival tinha acertado no ponto do doce. E numa entrevista antes de viajar para ir jogar na altitude, ia colocar o seu dedo no time, como ele não tivesse mexido nas funções de sua onzena. Ganhou o jogo e eu dei uma trégua dizendo que ia esperar até esse jogo contra o Inter. Se realmente aquela compactação, aquela melhora, ganhando o jogo do The Strong, foi uma coisa atípica, como foi, que dá o desconto pelo nível do adversário e dá os méritos por ter ganho na altitude. Aí jogando aqui contra o time B do Internacional, o Ceará mostrou pouquíssima evolução na era Marquinhos. Time ainda descompactado, melhorou um pouco a saída de bola, mas infelizmente não cria praticamente nada, é muita pouca criação e já está mais do que na hora da gente repensar o comando técnico do Ceará. Tem gente que vai dizer que é cedo para se mudar, mas o campeonato já está quase na virada do turno. Não dá mais para o Ceará esperar tanto para fazer uma coisa que todos já sabem o que vai acontecer, que vai ser futuramente a troca desse treinador. Não deu liga. Marquinhos não é um mau treinador, já fez bons trabalhos, mas infelizmente no Ceará, jogadores não compraram a ideia do seu treinador, não entenderam da forma que o treinador gosta de jogar, precisar de muito tempo para isso acontecer, foi esperar por isso. O campeonato já vai estar praticamente no final e o Ceará, quem sabe, afundado numa zona de rebaixamento. Ainda há tempo de se contratar mais, o Ceará precisa muito mais de contratações, não só essas duas. No campo isso já é gritante, nosso banco é banco de Série B. Só você olhar a listinha dos reservas e aí você vê mais ou menos que dá para tirar no máximo 1 ou 2 jogadores que possam entrar no time principal para substituir os titulares. Você tira pelas contratações como o jogador Dentinho, que não acrescenta e não acrescentou em nada ao Ceará, dinheiro jogado pelo ralo, passou 2 meses treinando para ficar em forma, quando entrou com 15 minutos se contundiu, e ontem ele entrou mesmo faltando um pouco tempo, praticamente não fez nada. Como eu disse, dá tempo de se contratar e trazer um treinador da primeira prateleira. Próximo jogo será com o The Strong, um time muito fraco tecnicamente. O seu forte é a altitude. Vai jogar aqui no campo do Ceará a nível do mar. O Ceará tem tudo para vencer esse jogo. O meu medo é que isso cause uma falsa ilusão, uma possível vitória alvinegra, onde vão dizer que Marquinhos está acertando, ganhou do time boliviano, o Ceará está evoluindo. Uma vitória pode trazer uma falsa ideia do que é o Ceará hoje. Um time desarrumado, um time descompactado, apesar de eu ter visto o Ceará lutador, correndo muito, brigando muito. Próximo jogo pelo Brasileirão vai ser contra o Fluminense, Maracanã lotado, despedida de Fred. Você já pode esperar aí um pênalti a favor do Fluminense, para o Fred bater e fazer a festa. Esperar que o Ceará consiga colocar água no chope do Fluminense no próximo final de semana e a gente consiga trazer um bom resultado jogando fora. Apesar de eu achar que o nosso time está muito desarrumado e muito aquém daquele time do Dorival Júnior. Antes de finalizar, quero que você dê o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para chegar bem mais alvinegros. Torcedor do Ceará, fui!